Então, vamos trabalhar na aula de hoje a parte de fração. Então, fração significa partes. Então, fração significa, vamos pegar partes. Então, fração, partes. Repartir, repartir. Bom, então, vamos a um exemplo aqui para conosco aqui. Então, temos o todo, o inteiro. E daí, esse inteiro, eu vou dividir aqui, nesse caso, em 8 pedaços. Peguei aqui, dividi em 8 pedaços. E vou ver quantas partes eu vou pegar desse meu todo aqui. Então, peguei uma parte, duas partes, três partes. Então, o meu todo, quantas partes foram divididas? Em 8 pedaços. Esse 8 significa meu denominador. O 8 significa meu denominador. Quantas partes foram pegas? 3 partes, que significa meu numerador. Então, nós temos duas informações da fração, a parte de cima e a parte de baixo. A informação de cima e a informação de baixo. A informação de cima chama-se numerador e a informação de baixo chama-se denominador. Então, o denominador significa quantas partes foram divididas e o numerador, quantas partes foram pegas aqui. Tipos de fração. Nós temos uma fração chamada de aparente. Por exemplo, aqui, ó, 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. Outra fração aqui, ó, 25 dá quanto? Dá 4. Então, significa uma fração aparente, quando eu efetuar esse processo, dá um número que? Inteiro. Então, aqui deu um número que? Inteiro. Deu um número inteiro. Aqui vai dar também o que? O número que? Inteiro. Então, quando eu tiver meu numerador e o meu denominador, quando essa divisão der um número inteiro, nós chamamos de fração aparente. Por exemplo, vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 18 por 2. Então, meu numerador é o 18, meu numerador é o 18, o N, numerador, e aqui é meu denominador, denominador. Quando isto aqui der um número inteiro, nesse caso vai dar 9. Então, eu tenho uma chamada fração aparente. Aparentemente, ela é uma fração, só que na realidade é o quê? É um número inteiro. Então, temos aí um tipo de fração, chamada de fração aparente. Temos um outro tipo aqui, ó, fração própria. Parte de cima e parte de baixo. Significa que a parte de cima chama-se numerador, parte de baixo denominador. Então, você vai fazer uma comparação. Então, o 8 é menor que o 11. O 8 é menor. Quem tem dúvidas sobre o símbolo, faça assim, olha aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Tá com dúvida? Faz isso aqui. Aparentemente tem uma ideia de 4. E aqui faz isso aqui. Então, 7. Então, esse símbolo é menor e esse símbolo é maior. Tá? Ou 11 é maior que 8. Então, o que significa isso aqui para mim? Significa que o 8 é o meu numerador. Meu numerador vai ser menor que o meu denominador. Ou o meu denominador vai ser maior que o meu numerador. Então, quando o fato ocorrer, significa que vou ter uma fração chamada de própria. Fração própria. Agora vamos trabalhar com uma fração imprópria, que é o contrário. Então, 11 sobre 8. O que significa isso aqui? O 8 vai ser menor que o 11. Ou o 11 vai ser maior que o 8. Então, quando isso acontecer, quando o meu denominador for menor que o meu numerador, teremos uma fração imprópria. Ou, ao contrário, a fração é a mesma. Tá? Significa que o meu denominador vai ser maior que o meu
desculpe, o meu D no meu numerador vai ser, o numerador, aqui, o 11 é meu numerador, o numerador vai ser maior, numerador, aqui, numerador, a parte de cima, vai ser maior que o meu denominador. Tá. Então, nós já vimos que teremos uma fração aparente, uma fração própria e uma fração imprópria. Toda fração imprópria pode ser transformada numa fração mista. Como assim, Douglas? Ó, aqui, nós tínhamos uma fração o quê? Imprópria, que eu vou transformar numa fração mista. Como que eu vou fazer isso aqui? Ó? 11 dividido por 8. Dá quantas vezes? Dá uma vez e sobra quanto? 3. Então, dá uma vez e sobra 3. Daí eu vou ter uma misturança de parte inteira com a parte fracionária. Olha aqui como que ficou então. Este aqui, lembrando de divisão, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Eu vou escrever aqui para nós lembrarmos aqui, ó. Temos o dividendo, aqui o símbolo da divisão, aqui nós temos o nosso divisor, aqui nós temos o nosso quociente, e aqui nós temos o resto. Lembramos isso aqui. Então, aqui é o meu dividendo, o 11, o 8 é meu divisor, o 3 é meu resto e o 1 é meu quociente. Então, ficamos que o quociente fica na frente, o resto fica acima e o meu divisor fica abaixo. Então, teremos isso aqui, olha lá, fração mista, quociente, resto e o divisor. Tá? Então, isso aqui é minha fração mista. Vamos supor que eu tivesse esse exemplo aqui, ó, esse exemplo. 5, 3. Então, significa o que isso aqui para mim? Isso aqui vai significar que aqui, ó, aqui é meu quociente, tá? Então, meu quociente. Vamos montar uma fração aqui, ó. Vamos montar essa aqui. Como que eu vou fazer aqui, ó? Então, aqui eu tenho uma fração mista, vou transformar numa fração imprópria. Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, estou multiplicando, e aqui vou adicionar. Então, teremos 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. Então, teremos aqui 17 terços. 17 terços. Essa aqui é uma fração imprópria e essa aqui é uma fração mista. É uma fração imprópria e uma fração mista. Então, eu posso transformar nas duas aqui. Ou ora por uma fração imprópria ou ora por uma fração mista. Vai depender da situação do exercício aqui para nós aqui. Comparar frações. Ou eu vou igualar, ou vai ser uma maior, ou vai ser o quê? Uma menor. Tá? Então, fração pode ser frações iguais, frações maiores e menores. É comparação aqui. Comparar. Então, tá aqui, ó. Quem que é maior, quem que é menor, quem que é igual. Como que eu faço? Tiro o mínimo múltiplo comum, os valores aqui, ó, de 2 e 3. 2 dá 1, baixo 3, dá 3, baixo 1 e 1 aqui. Portanto, o meu denominador é igual a 6. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Depois eu vou dividir, vou fazer isso aqui. Então, 6, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 1 dá 2. Aqui dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1 dá 3. Agora eu vou comparar. Então, 2 menor que 3. Então, essa vai chegar aqui. Então, significa o que para mim aqui? Que 1/3 é menor que 1/2. 1/3 é menor que 1/2. Uma outra técnica é multiplicar em cruz aqui, ó. 2 vezes 1, ó. 2 que multiplica
2 que multiplica 1 é igual a 2. 3 vezes 1 é igual a 3. Daí multiplica os denominadores. 3 vezes 2, 6 aqui e 6 aqui. Pronto. Fez o mesmo resultado aqui para conosco aqui. Ó. Tá? Defina se essas frações são própria, imprópria ou mista. Temos aqui, ó, essa parte de cima, maior que a parte de baixo. Portanto, é uma fração imprópria. Essa é uma fração imprópria aqui para mim. Vejamos aqui agora aqui. Parte de cima menor que a parte de baixo. Portanto, uma fração própria. Tá? Então, temos a fração própria e a fração imprópria. Fração imprópria, parte de cima maior que a parte de baixo. Fração própria, parte de cima menor que a parte de baixo. Aqui temos uma fração que aparente. Aparenta ser uma fração, só que na realidade é um número que inteiro. Temos aqui, ó, isso aqui inteiro. Portanto, temos uma fração mista aqui. Eu estou misturando a parte inteira com a parte fracionária. Estou misturando. E vamos supor que eu quisesse transformar isso aqui, essa fração mista, numa fração imprópria. Como que eu faria aqui? Multiplicaria e fazia adição. Então, 7 vezes 2, 14. Ó, 14. 7 que vai multiplicar 2, vai dar 14, mais o 3. Portanto, isso aqui vai ficar quanto? 17. Vai ficar, então, 17 sobre 7. 17 sobre 7. Tá? Vamos chegar aqui, novamente, aqui. Como que você faria aqui? Ó? 17 dividido por 7. Dá 2 vezes. 2 vezes 7, 14. Para 17, faltam 3. Então, dá 2 inteiros, o resto fica em cima e o divisor fica em baixo. Tá? Então, essa é uma fração mista, porque eu estou misturando parte inteira com a fração, e essa é uma fração imprópria, porque eu posso transformar numa fração mista. Pronto. Então, vimos, ó, transforme uma fração imprópria em mista. O que eu vou fazer? 11, que é meu dividendo, meu divisor é meu resto, aqui vai ser meu quociente e aqui vai ser meu resto. Então, 11 dividido por 6, tá? 11 dividido por 6 dá 1 inteiro e sobra 5. Eu vou transformar isso aqui. Então, como ficaria aqui? 1, que é a parte, o meu quociente, quem? O resto que vai em cima e o divisor que vai em baixo. Então, isso aqui é minha fração mista. Estou misturando parte inteira com parte fracionária. Vem aqui, olha lá. 1 significa isso aqui, ó. Douglas, o que significa isso aqui, ó? Que eu vou pegar, ó, 5 sextos aqui. Deixa eu voltar aqui, fica melhor aqui para mim. Ó, deu isso aqui para mim, tá? Então, deu isso aqui para mim. Tá? Então, voltamos aqui, voltamos aqui. Ó, vem aqui, transformei, tá? Então, isso aqui para mim, ó, esse 11 sextos, significa o quê? O que significa esse 11 sextos? Não deu 1 inteiro, então você vai pegar uma parte inteira, tá? Uma parte inteira, vou dividir em quantos pedaços? 6 pedaços. Só que vou pegar a outra parte, dividir em quantos pedaços? 6 pedaços aqui. Só que agora vou pegar quanto no meu total? Não vou pegar 11 sextos? Então, 6 a parte de cima inteirinha e mais 5 aqui, ó. 6 com 5 dá 11 sextos aqui para mim. Tá? Então, isso é o nosso significado aqui para conosco aqui, ó. Aqui, multiplicar e adicionar. Multiplicando, 6 vezes 1 dá 6, com mais 5 dá 11 aqui. Compare as frações colocando o símbolo de maior,
menor ou igual. Aqui, ó, os denominadores iguais, só comparar os numeradores. 7 maior que 5. Aqui, ó, os denominadores são diferentes, tem que tirar o mínimo, tá? Tirar o mínimo em 3 e 6. Ou multiplicar em cruz aqui, ó. Multiplicando em cruz aqui. Como que ficaria aqui em cruz aqui, ó? 3 vezes 3, 9. 6 vezes 4, 24. Sobre. 3 vezes 6, 18. Tá? E aqui 18. Então agora compara. 9 menor que 24. Direto. Tá? Passar a borrachinha aqui para não ficar. Vem aqui agora aqui, ó. Denominador diferente. O que eu vou fazer? Multiplicar em cruz. Então vamos multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz aqui para nós aqui. Tá? Vamos multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz. 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60. Então 15 que multiplica 4 igual a 60. 2 vezes 30 igual a 60. Denominadores. Quem? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 60 é igual? Então aqui colocaria o símbolo DI igual aqui para mim. Beleza? Então, novamente, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Macete. Você faz o quê? Quando os denominadores são iguais, é só comparar os numeradores. Quando são diferentes, multiplica em cruz aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9. 6 vezes 4 dá 24. E 3 vezes 6, 18. E 18 aqui. Portanto, 18 menor que 24. Aqui, ó. 15 vezes 4 dá 60. 2 vezes 30 dá 60. Denominadores, 8 e 8. Portanto, igual aqui. Beleza? Isso é você fazer a comparação aqui para com nós. Encontre o valor de x. Então, está aqui. Esse é o valor de x. Como você vai fazer aqui? Ó? Como que você vai fazer? X é igual a 2 vezes 3, 6. Tá? Douglas, não entendi. Faço aqui para você aqui, ó. Multiplica aqui, ó. Multiplica em cruz. X vezes 5, x vezes 5 vai dar 5x. 2 vezes 3, 6. Está multiplicando, passa dividindo, portanto, isso aqui é igual a 6 quilos. Fez aqui. Agora o outro ali. Vamos fazer o outro ali para conosco aqui, ó. Agora, o meu x vai estar aqui, ó. Tá? De novo, multiplicando em cruz. Tá? Multiplicando em cruz aqui para nós. 5 vezes x, 5x. Que é igual 2 vezes 3, 6. Tá multiplicando, passa a dividir. Então, aqui vai dar 6 quintos. Então, x vai ser igual a 6 quintos. X igual a 6 quintos. É só multiplicar em cruz e isolar. Uma equaçãozinha básica do primeiro grau aqui para conosco aqui. Tá? Eu vou dar uma macete aqui para acelerar o processo. Aqui, ó. O x está ali em cima. Tá? O x está ali em cima. Daí você vai fazer o quê? 2 vezes 3, 6 sobre 5. O x está aqui. Fixa aqui, ó. Tampa ele aqui, ó. Tampou, segurou. Multiplica 3 vezes 2, 6 quintos. Aqui, ó. O que você vai fazer aqui agora? Aqui, ó. O x, tá? Aqui vai ficar igual a quem? 5x igual a 6. Portanto, x vai dar quanto? 6 quintos. Tá? Aqui, então, macete aqui, ó. O x sobe, o 5 desce. 3 vezes 2, 6 sobre 5. Aqui, ó, x aqui. Então, o x sobe, x subindo, fica x em cima. 2 vezes 3, 6 e 6 sobre 5 aqui. Pronto. Calculado o valor de x aqui para mim. Tá? Só multiplicar em cruz ali para nós. Primeiro exercício aqui, ó. Qual das figuras que corresponde a 1/3?
Então tem aqui, ó, essa figura. Olha que coisa que você fez aqui. Quando você pega uma figura aqui, ó, o verde está aqui, forma de triângulo. Então eu vou pegar esse meu quadrado e transformar ele em triângulo também. Agora as figuras são iguais. Então vou ter uma parte aqui, ó. Vou ter uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Certo? Então, dividi e peguei. Eu dividi em quantas partes? 4. Peguei quantas? Não tinha pego lá uma, que era essa primeira parte aqui? Então, essa minha figura corresponde a 1/4 da fração. Tá? É falsa, porque eu quero 1/3. A outra figura aqui, ó. Temos aqui, ó. Quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 partes. Quantas partes foram pegas? Em vermelho ali, ó. Quantas partes foram pegas? 3. Então, a minha fração vai ficar quanto? 3/8. Dividi em quantas partes? E peguei quantas partes? Dividi em 8 partes, peguei quantas partes? 3. Portanto, é falso porque eu quero 1/3. Quero 1/3. Aqui, ó. Próxima figura aqui, ó. Quantas partes eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes aqui. 9 partes aqui. Então, eu tenho 9 partes. Dividi, peguei. Quantas partes eu dividi? 9. Quantas partes eu peguei? 3. Pô, mas eu posso simplificar. Simplifiquei todo mundo por 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, 1/3. Portanto, verdadeiro. Eu quero 1/3 ali. Eu quero 1/3. Então, só para trabalhar na D ali, temos aqui quantas partes foram divididas. Ó, tem aqui, ponto, todas as partes. Ó, deu 21 partes. Tá? Dividi em 21 e vou pegar quantas partes? Então, dividi em quantas partes? 21. Peguei quantos em vermelho ali? Ó? Peguei 9. Não peguei 9? Dividi por 3. Tá? 9 dividido por 3 vai dar quanto? Tá? Tá? Vem aqui, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 21 dividido por 3 dá 7. Portanto, é falso que eu quero 1/3. Na letra I aqui, ó. Figura, dividi em quantas partes? 7. Tá? 7, peguei quantas? 3. Portanto, é falsa que eu quero 1/3 ali. Tá? Então, divida a figura e veja quantos foram pintados ali. Em 1996, Douglas trabalhou 7 meses em uma empresa, com salário de... Percebo bem que aqui eu estou lendo devagar, estou lendo devagar, de R$ 6.000. Por isso recebeu a quantia igual a 7/12. Portanto, eu trabalhei 7 meses em 12 meses do seu salário. Corresponde à parte do 10º salário. Então, quanto que eu vou ganhar de 10º salário? Eu trabalhei 7 meses nessa empresa com esse salário. Qual foi a quantidade recebida? Incluindo o último salário. Então, está incluindo o último salário. Está incluindo. Então, vamos lá. Salário a receber vai ser igual a quem? Salário do mês mais salário do mês multiplicado pela fração de trabalho. Tá? Então, nessa empresa eu trabalhei, tá? Em 7 meses, eu quero saber quanto vai ser a parcela do meu 13º aqui. Então, o que eu tenho aqui? Salário do mês, vai dar 6.000. Salário do mês, 6.000. E corresponde a quantas partes? 7/12. Aí fiz os devidos cálculos aqui, ó. 7 vezes 6, ó, 6.000 vezes 7, 6.000 vezes 7 dá 42.000. Vou dividir quantas partes? 12. Então, 42.000 dividido por 12 dá 3.500. Fiz as minhas continhas aqui. 3.500 mais quanto? Mais 6.000. Portanto, meu salário vai ser de quanto? 9.500. Tá? Beleza? Então, próximo exercício. Ó, torta de morango, dividida em pedaços iguais e foi colocada em uma confeitaria e em meia hora
3 quartos foram vendidos. Então, dividi isso aqui em 4 partes, peguei 3. Um quarto, e sobrou quanto? Sobrou 1 quarto. Tá? Sobrou 1 quarto. Então, sobrou 1 quarto. Daí, esse 1 quarto eu vou dividir em quantos pedaços? 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Então, 1 quarto. Daí vem aqui, ó, 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. O que eu tenho aqui? Ó? Em quantos pedaços a torta foi dividida? Então, fazemos aqui pedaços e fração. 4, que é o correspondente ao todo, tá? E a fração. Então, eu tenho 4 pedaços aqui, ó, tenho 4 pedaços que correspondem a 1 quarto. Então, isso aqui me corresponde a 1 quarto da minha torta aqui. E esse 1 quarto eu dividi em quantos pedaços? 1 quarto. Então, eu peguei esses 4 pedaços, desculpe, esse 1 quarto eu dividi em 4 pedaços. Eu quero saber o todo, ou seja, 4 sobre 4. X. Daí, regra de 3. Vem aqui e multipliquei, diretamente proporcional. Vem aqui e multipliquei em cruz aqui para mim, aqui, ó. X vezes 1, x, que multiplica 1 quarto, que é igual a quanto? 4 inteiros, que multiplica 4 sobre 4. Fiz x sobre 4 e 16 sobre 4. Denominadores iguais, cancelei. Portanto, a minha torta foi dividida em quantos pedaços? 16 partes. Então, aqui, ó. Opa. Volta aqui para mim. Então, toda a minha torta, eu dividi em 16 partes. Então, toda a minha torta eu dividi em 16 partes. 16 dividido por 4, aqui tinha 4 pedaços aqui. Tinha 4 pedaços. Tinha 4 pedaços para mim. Tinha aqui 4 pedaços aqui. Aqui 4 pedaços. Aqui 4 pedaços e aqui 4 pedaços. 4, 8, 12, 16 pedaços, que deu o total que eu dividi a minha torta aqui. Ó. Então, a minha torta foi dividida em 4 pedaços. Na primeira tomada, eu comi 4, 8, 12 pedaços. Eu comi 12 pedaços aqui. Ó, tá? Foram vendidos 12 pedaços. Foram vendidos 12 pedaços. Sobrou 1 quarto. Esse 1 quarto, eu dividi em 4 pedacinhos aqui. Tá? Porque se fosse por 4 aqui, vai ficar aqui em 4, com mais 4, 8, 12, 16 partes que nós fizemos a nossa continha. Tá? Esses exercícios, façam com calma para vocês aqui, ó. Então, temos aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou passar direto aqui, depois vou explicar passo a passo para você aqui, ó. Quantos copos com capacidade de 1 quarto podem ser enchidos com conteúdo de uma jarra de 2,5 litros? Então, 2,5 litros. 2,5 litros. Então, 2,5 litros, o que eu fiz aqui, ó? 2 vezes 2 dá 4, com mais 1, 5. Então, dá 5. E vou dividir essa quantidade em 1 quarto. Então, estou dividindo. Lembrando que numa divisão de fração, repito a primeira, inverto a segunda. Então, repeti a primeira fração, inverti a segunda, ficamos com 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 1 dá 2. Portanto, 20 dividido por 2 dá 10 copos, e ficou o que eu queria, que eu estava determinando aqui para mim. A figura mostra uma régua em polegadas, tá? Que é uma unidade inglesa. Tá? Essa questãozinha assim caiu num concurso que eu elaborei. Então tá aqui, ó. Percebo bem que eu tenho aqui, ó, 1 polegada, 2 polegadas, então 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas, 6 e assim por diante, tá? Então a distância que eu tenho daqui até aqui é um valor inteiro. Então, um valor inteiro entre isso aqui, ó, valor inteiro, valor inteiro, valor inteiro.
Entre os valores inteiros, a gente divide em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 pedacinhos aqui. Eu quero o tamanho dessa agulha aqui, ó. Tá? Eu quero o tamanho dessa agulhas em polegadas. Então, o que tem que fazer aqui, ó? 1, 2. Então, a distância dá o número inteiro aqui. Daqui, ó, do azul ali, do azul, dá quanto ali, ó? 1 polegada também, ó. Então, por que, Douglas? Porque eu tenho aqui, ó, entre esse valor aqui e esse valor, eu não tenho 8 pedacinhos aqui, ó. Tenho 8 pedacinhos. Esses 8 pedacinhos é a mesma coisa que tem aqui entre os azuis, tá? Então, teremos aqui para conosco aqui, ó. Tá? O que nós vamos ter aqui para conosco? Tá? Daí, cada tracinho, ó, cada distância disso aqui vale 1/8. Cada tracinho aqui vai valer 1/8. 1/8 ali para mim. Vamos lá, vamos medir aqui de novo. Temos aqui, ó, 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas. Então, já deu 3 polegadas para mim. Quantos tracinhos eu tenho de folga aqui? Um tracinho, que vale 1/8. 2 tracinhos, que vale mais 1/8. 1/8 com mais 1/8 dá quantos oitavos? 2/8. Do outro lado, 1/8 mais 1/8. 1/8 com 1/8 dá quantos oitavos? 2/8. Então, como que eu vou fazer a minha soma aqui? Então, eu vou ter 3 polegadas mais 4/8. Vou ter 3 polegadas, tá? Mais 4/8. Mas 4/8, você pode dividir tudo 1 por 2. É por 4. 4 por 4 dá 1. Ficou 1/2. Então, teremos a distância, o tamanho dessa agulha será de 3 polegadas e meia. 3 polegadas e meia aqui, tá? Então, com isso, nós fechamos a parte de fração aqui para mim aqui, ó. 3 polegadas e meia. Então, fração. Então, fração, falou em fração, falou em partes. Falou em fração, falou partes. Fração, partes. Pronto. Aqui fechamos isso aqui. Beleza? Então, até a próxima aula e um bom descanso. Estou desenvolvendo para vocês ali e colocando à sua disposição.